Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 46. Para despertar. Randy se libertou da escuridão e entrou totalmente no padrão novamente. Observando o padrão, ele sabia que, embora apenas alguns minutos tivessem se passado ali desde que ele entrará, no vale fora da caverna, dias haviam se passado, e mais longe no mundo, muito mais tempo havia se passado. Randy empurrou Moridin para trás, da posição que haviam mantido durante aqueles minutos tensos, com as lâminas travadas. Ainda imbuído do poder único, tão doce, Randy chicoteou a lâmina de Kalandor contra seu velho amigo. Moridin ergueu a espada a tempo de bloquear, mas por pouco. Fia rosnou, puxando uma faca do cinto e recuando para uma postura de faca e espada. Você não importa mais, Elan, disse Randy, a torrente de Saidin rugindo dentro dele. Vamos acabar com isso. Eu não. Moridin riu. Então ele girou e jogou a faca em Alana. Ninaeve observou horrorizada a faca girar no ar. Por algum motivo, os ventos não a atingiram. Não. Depois de ter trazido a mulher de volta à vida. Não posso perdê-la agora. Ninaeve tentou pegar a faca ou bloqueá-la, mas se moveu um pouco devagar demais. A faca se enterrou no peito de Alana. Ninaeve olhou para ela, horrorizada. Não era uma ferida que costura e ervas pudessem curar. Aquela lâmina atingiu o coração. Randy! Preciso do poder único. Ninaeve gritou. Está, tudo bem. Alana sussurrou. Ninaeve olhou nos olhos da mulher. Ela estava lúcida. O Andilei, Ninaeve percebeu, lembrando-se da erva que usará para dar força à mulher. Ela a tirou do seu estupor. A despertou. Eu posso, disse Alana. Eu posso libertá-lo. A luz desapareceu de seus olhos. Ninaeve olhou para Moridin e Randy. Randy olhou para a mulher morta com pena e tristeza, mas Ninaeve não viu raiva em seus olhos. Alana havia rompido o vínculo antes que Randy pudesse sentir os efeitos de sua morte. Moridin se virou para Randy, com outra faca na mão esquerda. Randy ergueu Kalandor para golpear Moridin. Moridin largou a espada e esfaqueou a própria mão direita. Randy se contraiu de repente, e Kalandor se soltou de sua mão como se sua mão doesse de alguma forma devido ao ataque de Moridin. O brilho que emanava da lâmina desapareceu, e a lâmina cristalina vibrou ao atingir o chão. Perrin não se conteve na luta contra o matador. Ele não tentou distinguir entre lobo e homem. Finalmente, desabafou tudo, cada resquício de raiva pelo matador, cada resquício de dor pela morte de sua família, pressões que vinham crescendo dentro dele sem que ninguém percebesse há meses. Ele a liberou. Luz, ele a liberou. Como fizera naquela noite terrível em que matara aqueles mantos brancos. Desde então, ele se controlou com firmeza, controlando suas emoções. Exatamente como o mestre Luhan havia dito. Ele conseguia ver agora, num instante congelado. O gentil Perrin, sempre com medo de machucar alguém. Um ferreiro que aprenderá a se controlar. Raramente se permitia golpear com toda a sua força. Naquele dia, ele tirou a coleira do lobo. De qualquer forma, ela nunca deveria estar ali. A tempestade se adaptou à sua fúria. Perrin não tentou contê-la. Por que faria isso? Combinava perfeitamente com suas emoções. O cair de seu martelo era como o estrondo de um trovão, o brilho de seus olhos como relâmpagos. Lobos uivavam ao lado do vento. O matador tentou revidar. Ele pulou, se moveu, esfaqueou. Em todas as ocasiões, Perrin estava lá, pulando nele como um lobo, golpeando-o como um homem, golpeando-o como a própria tempestade. O matador tinha um olhar selvagem. Ele ergueu um escudo, tentando se colocar entre si e Perrin. Perrin atacou. Sem pensar, agora, ele se transformou apenas em instinto. Perrin rugiu, batendo seu martelo naquele escudo repetidamente, conduzindo o matador à sua frente, batendo no escudo como se fosse um pedaço de ferro teimoso, matando sua raiva, sua fúria. Seu último golpe jogou o matador para trás e arrancou o escudo das mãos do homem, fazendo girar a 30 metros de altura. Matador caiu no fundo do vale e rolou, ofegante. Parou no meio do campo de batalha, com figuras sombrias surgindo ao seu redor e morrendo enquanto lutavam no mundo real. Ele olhou para Perrin em pânico e depois desapareceu. Perrin enviou-se ao mundo desperto para segui-lo.
Ele apareceu em meio à batalha, Aiel contra Trollocs em uma luta furiosa. Os ventos eram surpreendentemente fortes deste lado, e nuvens negras giravam sobre Shayol Ghul, erguendo-se como um dedo torto no céu. Os Aiel próximos mal tiveram tempo de notá-lo. Os corpos de Trollocs e humanos jaziam em pilhas pelo campo de batalha, e o lugar fedia a morte. O chão outrora empoeirado ali, mas agora se revolvia com lama feita com o sangue dos caídos. O matador abriu caminho por um grupo de Aiel próximo, rosnando e cortando com sua longa faca. Ele não olhou para trás, e não parecia saber que Perrin o havia seguido para o mundo real. Uma nova onda de crias das sombras surgiu da encosta, em meio a uma névoa branca prateada. Sua pele parecia estranha, cheia de buracos, seus olhos brancos leitosos. Perrin ignorou os ataques e correu atrás de Matador. Jovem touro. Lobos. Os irmãos da sombra chegaram. Vamos lutar. Cães das trevas. Os lobos odiavam todos os filhos das sombras. Uma matilha inteira morreria derrubando um Mirdraal. Mas eles temiam os cães das trevas. Perrin olhou ao redor para avistar as criaturas. Homens comuns não conseguiam lutar contra os cães negros, cuja mera saliva era a morte. Perto dali, as forças humanas se dispersaram diante de uma onda de lobos negros do tamanho de cavalos. A caçada selvagem. Luz. Aqueles cães negros eram enormes. Dezenas de lobos negros e corrompidos rasgaram as linhas defensivas, jogando soldados Tairen e Domani para todos os lados como se fossem bonecos de pano. Lobos atacaram os cães negros, mas em vão. Eles gritaram, uivaram e morreram. Perrin elevou a voz junto com os gritos de morte, um grito rouco de raiva. Por enquanto, ele não conseguiu se conter. Seus instintos e paixões o impulsionavam. Matador. Ele precisava derrotar Matador. Se Perrin não impedisse Matador, o homem se transferiria para o mundo dos sonhos e mataria Rand. Perrin se virou e correu por entre os exércitos em luta, perseguindo a figura distante à frente. Matador havia ganhado vantagem com a distração de Perrin, mas o homem havia diminuído um pouco o ritmo. Ele ainda não havia percebido que Perrin poderia deixar o mundo dos sonhos. À frente, Matador parou e inspecionou o campo de batalha. Olhou para trás e viu Perrin, então seus olhos se arregalaram. Perrin não conseguia ouvir suas palavras por causa do barulho, mas conseguia ler os lábios de Matador enquanto ele sussurrava. Não. Não, não pode ser. Sim, pensou Perrin. Posso segui-lo agora, para onde quer que você vá. Isto é uma caçada. Você, finalmente, é a presa. Matador desapareceu, e Perrin se transformou no sonho do lobo atrás dele. As pessoas lutando ao seu redor se transformaram em padrões na poeira, explodindo e se reformando. Matador gritou de medo ao vê-lo, depois se transformou de volta ao mundo desperto. Perrin fez o mesmo. Sentia o cheiro do rastro do caçador. Suado, em pânico. Para o sonho, depois para o mundo desperto novamente. No sonho, Perrin corria sobre 4 patas, como jovem touro. No mundo desperto, ele era Perrin, com martelo erguido. Ele alternava entre os dois com a mesma frequência com que piscava, perseguindo o Matador. Ao encontrar um grupo de corpos lutando, ele pulava para o sonho do lobo e atravessava as figuras feitas de areia e poeira soprada, retornando então ao mundo desperto para continuar na trilha. A alternância começou a acontecer tão rapidamente que ele oscilava entre os dois a cada batida do coração. Bach! Perrin ergueu o martelo, saltando de uma pequena crista atrás da figura que se arrastava à sua frente. Bach! O jovem touro uivou, convocando a matilha. Bach! Perrin estava perto agora. Apenas alguns passos atrás. O odor do matador era pungente. Bach! Os espíritos dos lobos surgiram ao redor do jovem touro, uivando de sede pela caça. Nunca uma presa mereceu tanto. Nunca uma presa causou tanto dano às matilhas. Nunca um homem foi tão temido. Bach! O matador tropeçou. Ele se contorceu ao cair, enviando-se para o sonho do lobo por reflexo. Bach! Perrin brandiu Matialenir, adornado com o lobo saltador. Aquele que plana. Bach! O jovem touro saltou em direção à garganta do assassino de seus irmãos. O matador fugiu. O martelo acertou. Algo naquele lugar, naquele momento, lançou Perrin e Matador numa espiral de oscilações entre mundos. Para frente e para trás, para frente e para trás, flashes de momentos e pensamentos. Pescadela! 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 Homens morriam ao redor deles. Alguns de pó, outros de carne. Seu mundo, ao lado de sombras de outros mundos. Homens em roupas e armaduras estranhas,
lutando contra feras de todas as formas e tamanhos. Momentos em que os Aiel se tornaram Seanchan, que se tornou algo entre os dois, com lanças e olhos de luz, mas capacetes em forma de insetos monstruosos. Em todos esses momentos, em todos esses lugares, o martelo de Perrin golpeou e as presas do jovem touro agarraram o matador pelo pescoço. Ele sentiu o gosto salgado e quente do sangue do matador na boca. Sentiu o martelo vibrar ao bater e ouviu ossos estalando. Os mundos brilharam como raios. Tudo caiu, tremeu e depois se recompôs. Perrin estava sobre as rochas no vale de Takandar, e o corpo de matador desabou à sua frente, com a cabeça esmagada. Perrin ofegava, a emoção da caçada o consumia. Estava tudo acabado. Ele se virou, surpreso ao descobrir que estava cercado por Aiel. Franziu a testa para eles. O que vocês estão fazendo? Uma das donzelas riu. Você parecia estar correndo para um grande baile, Perrin Aybara. Aprendemos a observar guerreiros como você no campo de batalha e segui-los. Eles costumam se divertir mais. Ele sorriu sombriamente, observando o campo de batalha. As coisas não estavam indo bem para o seu lado. Os cães das trevas destroçavam os defensores em um frenesi implacável. O caminho até Rand estava completamente exposto. Quem comanda esta batalha? Perrin perguntou. Ninguém, agora, disse a donzela. Ele não sabia o nome dela. Rodel Itural de primeiro. Depois, Darlin Cisnera liderou, mas seu posto de comando ficou com Dragar. Não vejo nenhuma Aes Sedai ou chefe de clã há horas. Sua voz era sombria. Até os robustos Aiel estavam fraquejando. Uma rápida olhada no campo de batalha mostrou a Perrin que os Aiel restantes lutavam onde quer que estivessem, muitas vezes em pequenos grupos, causando o máximo de dano possível antes de serem abatidos. Os lobos que haviam lutado ali em matilhas estavam abatidos, e suas mensagens eram de dor e medo. E Perrin não sabia o que aqueles filhos das sombras com rostos marcados significavam. A batalha terminou e o lado da luz perdeu. Os cães das trevas romperam a linha de jurados do dragão próxima, e o último grupo que resistiu caiu diante deles. Alguns tentaram fugir, mas um dos cães das trevas saltou sobre eles, empurrando vários para o chão e mordendo um. Saliva espumante espirrou nos outros, e eles caíram, se contorcendo. Perrin abaixou o martelo, ajoelhou-se e tirou a capa do matador, enrolando o pano nas mãos enquanto pegava o martelo novamente. Não deixe a saliva deles tocar sua pele. É mortal. Os Aiel assentiram, e aqueles com as mãos nuas os envolveram. Eles exalavam determinação, mas também resignação. Os Aiel correriam em direção à morte se fosse a única opção, e ririam ao fazê-lo. Os pantaneiros os consideravam loucos, mas Perrin sentia o cheiro da verdade neles. Eles não eram loucos. Não temiam a morte, mas não a acolheram. Toquem-me, todos vocês, disse Perrin. O Aiel obedeceu. Ele os levou para o sonho do lobo. Levar tantos era um esforço, como entortar uma barra de aço, mas conseguiu. Imediatamente os levou para o caminho que levava ao poço da perdição. Os espíritos dos lobos se reuniram ali, em silêncio. Centenas deles. Perrin trouxe o Aiel de volta ao mundo desperto, e sua transformação colocou, junto com sua pequena força, entre Rand e os cães das trevas. A caçada selvagem ergueu os olhos corrompidos brilhando como prata enquanto se fixavam em Perrin. Vamos ficar aqui, disse Perrin ao seu Aiel, e esperar que outros nos ajudem. Nós resistiremos, disse um dos Aiel, um homem alto usando uma daquelas faixas na cabeça marcadas com o símbolo de Rand. E se não fizermos, disse outro, e acordarmos, pelo menos regaremos a terra com nosso sangue e deixaremos nossos corpos nutrirem as plantas que agora crescerão aqui. Perrin mal notara as plantas crescendo, incongruentes, verdes e vibrantes no vale. Pequenas, mas fortes. Uma manifestação do fato de que Rand ainda lutava. Os cães das trevas se aproximaram furtivamente, caudas abaixadas, orelhas para trás, presas expostas, brilhando como metal manchado de sangue. O que foi que ele ouviu em meio ao vento? Algo muito suave, muito distante. Parecia tão suave que ele não deveria ter notado. Mas perfurou o clamor da guerra. Levemente familiar. Eu conheço esse som, disse Perrin. Som, disse a donzela Aiel. Que som? Os chamados dos lobos. Não, disse Perrin enquanto os cães das trevas começavam a trotar pela trilha. A trombeta de Valeri. Os heróis viriam. Mas em qual campo de batalha eles lutariam? Perrin não podia esperar alívio algum ali. Exceto, lidere-nos, jovem touro. Porque todos os heróis devem ser humanos.
Um uivo soou no mesmo tom da trombeta. Ele olhou para um campo subitamente tomado por uma multidão de lobos brilhantes. Eram grandes feras pálidas, do tamanho de cães de caça. Os espíritos daqueles lobos que haviam morrido, então reunidos ali, aguardavam o sinal, aguardavam a oportunidade de lutar. O chifre os havia chamado. Perrin soltou um grito, um uivo de prazer, e então avançou para enfrentar os cães das travas. A última caçada finalmente havia chegado de verdade. Mate deixou-o ver com os heróis novamente. O garoto parecia um príncipe, cavalgando à frente de Noel enquanto eles atacavam os Trollocs e impediam qualquer um de subir por aquele caminho para matar Rand. Mate pegou emprestado um cavalo de um dos defensores que ainda tinha um e galopou até Perrin. Seu amigo estaria entre aqueles lobos, é claro. Mate não sabia como aquelas centenas de lobos enormes e brilhantes haviam entrado no campo de batalha, mas não ia reclamar. Eles enfrentaram a caçada selvagem de frente, rosnando e atacando os cães das trevas. Uivos de ambos os lados inundaram os ouvidos de Mate. Ele passou por alguns Aiel lutando contra um cão das trevas, mas as pessoas não tiveram a menor chance. Eles derrubaram a fera, golpeando-a, mas ela se recompôs como se fosse feita de escuridão e não de carne, e então os atacou. Sangue e cinzas sangrentas. Aquelas armas Aiel nem pareciam arranhá-lo. Mate continuou galopando, evitando os tentáculos de névoa prateada que atravessavam todo o vale. Luz. Aquela névoa se aproximava do caminho até Rand. Ganhava velocidade, envolvendo Aiel, Trollocs e cães da escuridão. Pronto, pensou Mate, escolhendo um homem tolo o suficiente para lutar contra os cães das trevas. Perrin bateu com um martelo na cabeça de um cão das trevas, quebrando-a e forçando-a a cair no chão. Quando ergueu o martelo, deixou um rastro de fumaça. O cão das trevas, surpreendentemente, permaneceu morto. Perrin se virou e então olhou fixamente. Mate, ele chamou. O que você está fazendo aqui? Vindo ajudar, disse Mate. Contra a minha própria vontade. Você não pode lutar contra cães das trevas, Mate, disse Perrin enquanto Mate cavalgava ao seu lado. Eu posso, e a última caçada também. Ele inclinou a cabeça e olhou na direção do som da trombeta. Não, disse Mate, não foi isso que eu disse. Esse maldito fardo passou para alguém que parece realmente gostar dele. Não é isso, Mate. Perrin se aproximou, estendeu a mão e o pegou pelo braço enquanto ele estava montado. Minha esposa, Mate. Por favor. Ela tinha a trombeta. Mate olhou para baixo, sentindo-se sombrio. O rapaz disse. Luz. Perrin. Faile estava em Merrilor e levou os Trollocs para longe de Over para que pudesse escapar com a trombeta. Então ela ainda pode estar viva, disse Perrin. Sim. Claro que sim, disse Mate. O que mais ele poderia dizer? Perrin, você precisa saber de mais uma coisa. Fain está aqui neste campo de batalha. De bom grado, rosnou Perrin. Onde? Ele está naquela névoa. Perrin, ele trouxe Machadar, de alguma forma. Não deixe que isso te toque. Eu também estive em Shadar Logoth Rogogotot, Mate, disse Perrin. Tenho uma dívida a pagar com Fain. E eu não, disse Mate. Eu. Perrin arregalou os olhos. Ele encarou o peito de Mate. Ali, uma pequena faixa branca de névoa prateada, a névoa de Machadar, atingiu Mate por trás, atravessando o peito. Mate olhou para ela, estremeceu uma vez e então caiu do cavalo. Caramba, já estamos no final do capítulo 46. Só tem mais 3 capítulos. E nada dessa luta acabar. Não vai ter um desfecho. Não vai mostrar o mundo como ficou depois. O que vai acontecer com o Seanchan? Só eu estou ficando louco com isso.